Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No livro de hoje eu venho trazer mais uma obra de C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. E eu fui dar uma pesquisada, no prefácio aqui também tem muita coisa falando sobre a vida de leitura de C.S. Lewis, e você fica impressionado o quanto que esse homem lia. Ele tem um texto aqui, ó, que ele vai dizer que diz assim o texto: evidentemente, ler também constituía um dos prazeres supremos da vida de Lewis. Em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, Lewis descreve sua rotina diária ideal como leitura e escrita das 9 da manhã à 1 da tarde. Então você tem noção aí de quanto que esse homem lia e o quanto que ele era inteligente. Ele foi criado, né, rodeado de livros. A casa dele era livros por todos os lados. E mais tarde, né, ele se tornou, né, professor de uma das universidades mais famosas, né, renomadas da Inglaterra, como a Oxford, e entre outras, né, das universidades por aí. E ele era muito inteligente. E ele era tido como um cara, um filósofo, né, inteligentíssimo, que lia e decorava. Tem aqui alguns relatos de alguns alunos dele que dizem assim, ó: e Lewis realmente parecia se lembrar de quase tudo o que lia. Um de seus alunos recorda-se de que se alguém chegasse citando qualquer trecho de Paraíso Perdido, Lewis continuaria a passagem de cor. Outro aluno afirmou que poderia pegar um livro da prateleira de Lewis, abrir em uma página aleatoriamente e seu professor seria capaz de resumir o restante da página citando-a normalmente palavra por palavra. Então, era realmente uma pessoa que tinha prazer em ler. E esse livro aqui, ele é composto por vários capítulos, e cada capítulo é um trecho de algum livro de C.S. Lewis. Você vai encontrar aqui vários livros compilados aqui nos capítulos, né? Como saber se você é um bom e verdadeiro leitor. Ele vai falar sobre isso, ele vai dar algumas dicas, e ele vai falar uma coisa bem interessante, que ler é enxergar com os olhos dos outros. Porque ele vai dizer que os meus olhos, os nossos olhos, é pequeno demais para enxergar o mundo. Então você lendo, você vai ver o mundo com perspectiva, com o coração de outras pessoas. E ele vai sempre aqui trazer dicas de como ler, de ter a leitura como um prazer e não como último recurso. Muita gente, né, eu já estou sem fazer nada, está sem internet hoje, então vou pegar um livro para ler. Ou simplesmente ler para dormir, ou simplesmente fazer uma viagem no avião ou no ônibus de trem, e você pegar aquele livro e ler só para o tempo passar. Mas ele vai dizer que a leitura, ela é transformadora, ela traz uma transformação para a gente. Toda vez que a gente sai de um livro, a gente é transformado, a gente sai diferente daquela história, daquela leitura. Então ele vai dizer a importância da leitura para nossas vidas. Então ele vai falar aqui muita coisa sobre a leitura, sobre o prazer da leitura. Ele vai trazer aqui alguns trechos, né, de outros livros. Ele vai falar sobre a Jane Austen, ele vai falar sobre Shakespeare, ele vai falar sobre o Hobbit do Tolkien, ele vai falar sobre o Senhor dos Anéis do Tolkien, essa magia, que essa grandeza, né, que o Tolkien escreveu. Então ele vai aqui falar sobre leituras que realmente a gente é impactado, a gente é dividido ao meio, né? Quando a gente lê e a gente aprende novas culturas, a gente aprende novos comportamentos, a gente aprende culturas de tempos passados, porque o próprio C.S. Lewis vai dizer que ler os livros antigos é uma volta no tempo, né? Uma máquina do tempo. Então você vai voltar lá em anos muito remotos e você vai vivenciar experiências de pessoas que viveram lá, e você vai enxergar através dos olhos daquele escritor como era a vida,
como era o comportamento das pessoas e como as pessoas elas enxergavam, não só com os olhos, mas com o coração. Então é um livro que vale muito a pena, muito pequenininho de se ler. Você lê em poucos dias. Se você tiver realmente uma rotina, você vai ler um ou dois, 3 dias aí. Então vale super a pena a gente ler esse livro. Ele é bem bonito, ó, vocês estão vendo aqui, e bem curtinho, né? Bem curtinho mesmo. Você vai achar capítulos aqui que nenhuma página é. Por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Nem uma folha completa. Então, fica aí a dica para vocês lerem e realmente aprender com C.S. Lewis, prazer pela leitura. E no final do livro, é interessante mostrar também que ele vai trazer alguns exercícios sobre registrar as reflexões de sua vida de leitura. Ele vai dizer assim, ó, liste os 10 livros que mais influenciaram quem você é hoje e escreva algumas frases por cada livro de como eles o modificaram. Então você vai ver, né, você vê nesse pensamento o quanto que ele leva a sério a leitura, que realmente ele tem essa experiência, né, ele tem como verdade absoluta que o livro, a leitura, faz com que a gente seja moldado, a gente seja transformado. E aí fica com Deus, né? Até o próximo. E se você gostou desse vídeo, peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você receba mais conteúdos. E também deixar aquele like aí para alavancar o meu canal. Um abraço para todos.